Olá, irmãos, nós estamos de volta. Estávamos meditando aqui então em Isaías 43. Nós falamos então um pouco ainda sobre o verso de número 3, de Isaías 43. E nós vamos continuar então, falando um pouco mais sobre as verdades que Deus nos tem revelado por meio desse texto. Então vamos só relembrar, recapitular, que no capítulo 1 então nós temos aí a declaração que diz assim, diz o Senhor. Então quem está falando por meio do profeta é Deus. O profeta registrou essa mensagem, isso quer dizer então que ficou para nós. Então, como nós estamos lendo o texto, nós precisamos entender que esse texto está falando para nós hoje. Se nós fazemos parte do povo de Deus, então a mensagem hoje é para nós. E o que Deus diz então na mensagem aí? Ele vai dizer que: mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Vamos pegar o nome de Jacó e o nome de Israel, vamos tirar e vamos colocar o nosso nome ali. Vamos ler da seguinte maneira, só para os irmãos perceberem como é que agora isso tem a ver conosco. Então tira o nome de Jacó e tira o nome Israel e coloca o seu nome aí. E você pode ler assim, por exemplo, eu vou usar o meu nome, então diz assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Marcos, e te formou, ó Marcos. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Então essa mensagem se torna nossa. E é importante que ao lermos as Escrituras, nós entendamos essas verdades e a apliquemos a nós hoje. Vamos pensar mais ainda aí no verso número 2, que diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Então, é para mostrar para os irmãos que Deus protege o seu povo de todo perigo. É claro que nós estamos fazendo aqui uma lembrança, o profeta, é possível que ele esteja lembrando do período que o povo passou pelo Mar Vermelho, e o mar se abriu, e eles fizeram uma caminhada pelo deserto. Os irmãos sabem que o deserto traz muitas inseguranças, muitos perigos, animais ferozes, salteadores. Então eles poderiam sofrer uma série de coisas nesse sentido. Deus protegeu eles. Eles passaram pelo Jordão e Deus os protegeu. Eles entraram na terra prometida e Deus conquistou a terra por eles e esteve lutando por eles e protegendo eles de todos os perigos. Mas é possível também que uma vez que eles fossem levados para o exílio, eles também enfrentariam esses problemas. E Deus disse que ele estaria tão presente com eles e iria protegê-los de tal maneira que esses perigos não iriam atingi-los. E lá em cima, então, Deus faz essa declaração gloriosa quando ele diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, mostrando que ele é o Deus da aliança, que é um Deus presente, um Deus redentor, um Deus que é Senhor de todas as coisas, e um Deus que fez um pacto, uma aliança com o seu povo, de tal maneira que ele vai cumprir, porque foi feita no nome do próprio Deus. E a palavra Deus aí, que está na sua Bíblia, ela é uma tradução da palavra Elohim, que quer dizer Deus, o Deus Todo-Poderoso. E como eu falei no último áudio, Deus se revelou assim lá em Gênesis capítulo 1, quando ele estava criando todas as coisas. Então fala que no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. Então vai mostrando Deus depois então colocando ordem em todas as coisas, Deus falando e as coisas obedecendo a Deus, para mostrar o poder, a sabedoria, a grandeza de Deus. Então nós encontramos isso lá em Gênesis capítulo 1. E também falamos do santo de Israel. É possível que essa menção do santo que Isaías sempre faz nos seus textos aqui, seja o impacto que ele recebeu quando ele teve aquela visão de Deus no capítulo de número 6, ele vendo ali a santidade de Deus, aquilo provocou algo muito profundo no coração de Isaías, ao ponto dele dizer que
Ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então, a santidade de Deus, ela faz uma diferença entre nós e o Criador. O Criador não é igual a nós, ele é superior em todas as coisas. E ele não se mistura com a sua criação, como alguns querem ensinar, que é a ideia do panteísmo, né? Não. Mesmo que Deus esteja envolvido com a sua criação, cuidando de cada assunto, né, da criação, Deus não é igual à criação e ele não se mistura com a criação no sentido de que como se tudo fosse comum. Não é. Deus é santo no sentido absoluto da palavra. E falamos aí e terminamos onde ele diz que o teu Salvador. Então, o Senhor da aliança, o Criador dos céus e da terra, aquele que é santo, 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 ele é o nosso Salvador. E eu falei para os irmãos que Deus não é só Salvador no sentido de nos tirar do pecado, também. Mas Deus também é Salvador no sentido de dar soluções para aquelas questões que nós muitas vezes não temos respostas para aquilo. Então o crente, reconhecendo que Deus é o socorro dele, é a salvação dele, o crente recorre ao Senhor em oração, buscando em Deus sabedoria e entendimento para tratar de cada assunto. E eu falei para os irmãos também que Deus revela-se nas Escrituras, e quando nós estudamos as Escrituras, nós encontramos nas Escrituras aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer no nosso dia a dia, para a glória do nome dele e para o nosso bem-estar. Então é um resumo do que eu falei nesses 4 áudios, né? Esse aqui é o 5º. E então nós vamos continuar falando sobre esse Deus glorioso. Lembrando os irmãos que se inscrevam aí no nosso canal. O alvo é de propagar cada vez mais ainda, os irmãos repassem para outras pessoas. Nosso compromisso aqui é de falar de Deus, e é um papel da igreja que Deus fazer com que Deus seja conhecido em toda a terra. Quero lembrar aos irmãos que quando eu falo fazer Deus conhecido, não é que Deus depende de nós. Os céus manifestam a sua glória, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, que Ele é o Criador, mas Deus atribuiu a nós, a igreja, a proclamar as suas virtudes. Então nós temos essa incumbência de anunciarmos a mensagem do Senhor. Vamos para o texto então. No finalzinho do verso 43, ele vai dizer assim: dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. É possível que a referência que está sendo dito aqui é que Deus iria entregar essas nações a um outro rei mais poderoso. É bem provável que depois que Israel voltasse do cativeiro, essas nações, o Egito, o Sebá, que estavam próximos ali, é uma referência aqui à África, né? Ao norte da África ali, é possível que Deus iria impedir essas nações de voltar a atacar novamente Israel. Uma forma de Deus fazer isso, então, seria levantando um outro líder, é possível que Ciro, né, seria esse homem, e então Deus iria entregar tanto o Egito quanto a Etiópia e Sebá sob o poder de Ciro. E naturalmente Ciro não iria permitir que esse povo voltasse a assolar novamente o povo de Israel. Então, quando o texto fala que entreguei, né, para mostrar que o amor que Deus tem pelo seu povo e a maneira que Deus cuida deste povo, de tal maneira que Deus levanta um líder, Ciro, para que ele impedisse então desse povo vir atacar o povo de Israel. Então, demonstrando o amor, demonstrando a fidelidade de Deus para consigo mesmo, em cumprir aquilo que ele havia prometido para Abraão, que ele iria ser o Deus de Abraão e o Deus da geração de Abraão, e que esse Deus então seria não só o escudo de Abraão, mas também o escudo da sua nação. Agora, as promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó, essas promessas também são nossas. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, ele vai dizer que todo crente em Abraão é abençoado com as promessas. Que Deus fez as promessas a Abraão, mas também a todos os crentes que creem à semelhança do crente Abraão. Então, irmãos, nós temos que lembrar que essas promessas de proteção, de cuidado, de amor, de Deus estar presente, é uma promessa para toda a igreja.
Eu tenho enfatizado esse ponto pelo fato de que muitas vezes nós, como crentes, nós andamos um pouco, tem alguns crentes, e me incluo muitas vezes nisso, tem que pedir perdão para Deus muitas vezes com relação a isso. Nós vivemos uma vida muito agitada, uma vida muito assim cheia de estresse, e muitas vezes uma vida de ansiedade das coisas serem rápidas, porque nós não atentamos para as promessas bíblicas e nós achamos que essas promessas estão distantes de nós. É como se fosse só com Moisés, com Abraão, com Isaac, Jacó, e que isso não tem nada a ver conosco, não. Deus registrou tudo isso por meio da sua divina inspiração, usando homens santos para que registrasse a vontade dele, e que ficasse registrado para nós que o mesmo Deus que cuidou de Abraão, de Isaac, de Jacó, do povo de Israel, é o Deus que nós servimos hoje. E é esse Deus que cuida de nós até hoje. Então todo crente verdadeiro, ele pode desfrutar desse cuidado, desse amor, dessa proteção de Deus. Mas para isso ele precisa crer nas Escrituras. O que exatamente a Bíblia está dizendo? Então esses cuidados, essas bênçãos que Deus derramou sobre o povo de Israel, elas também são nossas. É claro que em contextos diferentes, e lembrando sempre os irmãos que Deus não vai abrir mais o mar como ele fez lá no passado, Deus não vai mais fazer cair maná porque não precisa, né? Houve necessidade na época do maná, mas essas expressões de Deus de alimentar, de cuidar, de proteger o seu povo, elas ficaram registradas para dizer para nós que o mesmo Deus que cuidou, que amparou, que protegeu, que amou, que conduziu esse povo, é o Deus que nós servimos hoje. E é assim que nós temos que olhar para as Escrituras. Hoje Ele está falando comigo. Hoje eu estou ouvindo a voz de Deus quando eu leio as suas páginas. E eu procuro entender então o que Deus quer que eu aprenda a respeito daquilo que Ele deixou registrado. Então é importante que você, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Não permita que a ansiedade, que o desespero, que esses momentos de calamidade que nós estamos enfrentando aí, tire de você essa certeza, essa segurança que as promessas de Deus têm anunciado ao longo das Escrituras Sagradas. Então você, como crente, você faz parte desse povo que Deus cuida e que Deus ampara. Jesus enfatizou muito isso no Sermão do Monte, no momento que ele instruía os discípulos. Ele dizia, e repetidas vezes ele vai dizer, a partir do capítulo 5 de Mateus até o capítulo número 7 de Mateus, os irmãos vão perceber que Jesus enfatizou muito a questão vosso Pai Celestial, vosso Pai Celeste, vosso Pai que estás nos céus. Então essa referência, essa ênfase que Jesus dá, mostrando que Deus é o Pai dos discípulos, ele estava incutindo na mente e no coração deles que Deus agora trata eles como filhos. E é por isso que eles não precisavam ficar preocupados com a vida, com o que iam beber, comer, vestir, porque Deus iria providenciar para eles o necessário. É claro que temos que tomar cuidado. Deus não está dizendo que você tem que ser preguiçoso, que você não tem que trabalhar, não é nada disso. Mas pode haver situações, ou pode haver momentos na nossa vida que mesmo que você queira trabalhar, que você queira buscar o recurso, você seja impedido disso, por uma série de situações. Nós estamos vivendo hoje um momento muito delicado no mundo e no país, em que pessoas estão perdendo trabalho, pessoas estão perdendo aí, o emprego, as pessoas estão sendo impedidas de saírem, e tanto por questões politiqueiras, como por uma questão sanitária também. E aí isso pode muitas vezes querer abalar o nosso coração. E agora, como é que vai ser a minha vida? Não, Deus tem tudo preparado. Deus preparou para nós, nesses momentos de crise, aquilo que nós precisamos. Então, naturalmente, quando o crente verdadeiro se curva diante do Senhor, reconhecendo que essas promessas te pertencem, ele vai orar baseado nisso. Então é isso que Isaías quer nos ensinar. Então Deus é o Deus que cuida do seu povo. No verso de número 4 de Isaías 53 diz assim: visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. É importante que nós entendamos aqui
que não é que Deus olhou para Israel, olhou para Abraão, para Isaac, Jacó, para Moisés e para o povo de Israel e percebeu que neste povo havia algo que convencia ele de fazer alguma coisa. Não. Esse povo aqui é considerado precioso para Deus porque foi Deus quem salvou eles. E Deus colocou o nome deles sobre esse povo. Esse povo aqui é considerado digno de honra, não porque eles tinham honra, é porque Deus havia escolhido esse povo para ele. Então Deus colocou honra sobre eles. E assim acontece conosco. Nós somos preciosos para Deus por causa de Cristo. Então, Cristo me salvou, e por causa de Cristo, Deus olha para mim e para você que é um crente verdadeiro, de uma maneira especial. Né? Ele vai te olhar como uma pessoa que é preciosa, né, aos olhos dele. Ele vai te olhar como uma pessoa que é digna de honra, porque o nome do Senhor Jesus Cristo está sobre você. É isso que ele diz aí. E ele vai te amar porque Cristo nos amou e deu a vida dele por nós. Então todo crente verdadeiro, à semelhança de Israel, são pessoas que são dignos de honra, são pessoas que são preciosas para Deus e são alvos do amor de Deus por causa de Cristo Jesus, que na eternidade se ofereceu para assumir o nosso lugar, pagar a nossa dívida. Então, nesse sentido, todo crente é precioso para Deus. Não existe um crente. Eu tenho repetido muito isso, eu sou uma pessoa muito repetitiva. Até minha esposa muitas vezes me corrige, né? Olha, você tem que parar um pouco de repetir. Eu acho difícil parar de repetir. Mas é importante que se insista em algumas coisas que são necessárias. Mas eu sempre tenho dito assim, que não existe um crente que Deus ama mais do que o outro. Todos os crentes são amados por Deus. Pode-se passar a impressão muitas vezes do que de alguns crentes, né? Porque faz isso, faz aquilo, faz bastante coisa, vai, esse aqui é mais amado porque faz mais coisas. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Eu quero lembrar aos irmãos que na igreja há dons diferentes, nós temos habilidades diferentes. Naturalmente, pessoas vão trabalhar em áreas diferentes. Existem áreas na igreja, como aí na sociedade, que se destacam mais do que as outras. Mas isso não quer dizer que elas são mais importantes do que as outras. Porque para você poder fazer algo, alguém tem que estar trabalhando por trás. Tem que estar fazendo alguma coisa. Você tem essas ideias dos artistas famosos aí, não é? Mas se não tivesse um cameraman para filmá-lo, para captar tudo aquilo que está sendo feito por ele ali, ele nem seria conhecido. Nem seria conhecido. Naturalmente, a sociedade hoje ela valoriza mais aquelas pessoas que se destacam mais, né? Não. Para Deus não tem isso. Deus olha para todos os crentes e ama todos os crentes de igual maneira. Deus não amou mais Abraão do que eu. Deus não amou mais Moisés do que a mim. Deus não amou mais Jó e nem Ló, né? Nem Paulo, nem Pedro, nem um dos discípulos mais do que você, que é crente verdadeiro. Não, Deus nos ama de igual maneira. E nos trata de igual maneira. A diferença é que tem aqueles crentes que são mais obedientes e temem a Deus, tem mais comunhão com Deus, e aí naturalmente Deus vai abençoá-los mais, não porque ama mais, mas por causa da obediência deles. E tem aqueles crentes que são mais arredios, né? São um pouco mais rebeldes, aí fica olhando para o outro meio com inveja, meio com ciúme, como se Deus... Não, isso não existe na família de Deus. Deus ama todos de igual maneira. Deus não é um pai que escolhe um filho para amar mais. Na família imperfeita, muitas vezes, os pais têm uma tendência de gostar mais de um filho do que do outro. Que é errado, né? Não se deve ser assim. Os pais devem amar os filhos de igual maneira. Porque Deus é um exemplo de pai para nós. Então, irmãos, Deus chama aí, então, Israel de precioso, digno de honra, e ele diz, eu te amei, eu te amei. Então, Deus honra Israel, Deus tem Israel como algo precioso para ele, e Deus ama este povo. De igual maneira, Deus também é assim conosco. Isso é algo maravilhoso, meu irmão. Em saber que nós temos um Deus, que não porque nós temos algo para oferecer para Ele, não, Deus não precisa de nós e de nenhuma criação sua, mas sendo nós quem nós somos, Deus nos honra. E como é que Ele nos honrou? Nos salvando, nos dando um novo nome em Cristo, nos fazendo herdeiros dEle. O texto diz que nós somos preciosos para Deus. E por que nós somos? Porque Cristo comprou-nos para o Pai.
Então o Filho fez a obra, por isso somos preciosos. Ele diz mais ainda, que Ele nos ama. Ele nos ama. E por que Ele nos ama? Porque Deus é um Deus de amor. Então Ele escolheu um povo para amar, para estar com este povo. Então você, como um crente, você precisa se olhar dessa maneira. E não ficar olhando para o mundo. Não ficar olhando para as sugestões do homem, de Satanás, mas por que a Bíblia diz a respeito de Deus e o que Deus pensa de você como um crente verdadeiro. Nós vamos voltar no outro áudio, ou melhor, no outro vídeo, e vamos continuar falando um pouco mais sobre como fortalecer o nosso coração em Deus. Então, se você quer ter um coração forte em Deus, lembre disso. Você é uma pessoa preciosa para Deus, você é uma pessoa que Deus honrou em Cristo, e você é uma pessoa que Deus ama. Então escute a voz de Deus, e não escute a voz dos homens, e nem permita que o inimigo fique cochichando incredulidade nos seus ouvidos. Mas escute as Escrituras, o que Deus tem a dizer para você. Deus abençoe. Nós vamos voltar para falar um pouco mais sobre como fortalecer o nosso coração no Senhor, ou fortalecendo o nosso coração no Senhor. Deus abençoe os irmãos. Amém.